E eu digo nervoso por conta, por exemplo, a gente vê que na hora da construção das jogadas, as tomadas de decisão, no meu modo de ver, elas eram equivocadas. Mas a postura do time, para mim, ontem já foi diferente. O que eu vi, apesar do Flamengo ter tido um jogo fácil, até por conta da expulsão, e é bom que se diga que, apesar do erro na hora do pênalti, as expulsões foram bem feitas, no meu modo de ver, o juiz atuou bem, inclusive faltou uma expulsão no final do jogo, que para mim também houve uma cotovelada no Vitinho, lá próximo do final do jogo, e ele acabou não atuando. Mas as expulsões, né, os jogadores expulsos, tanto o Diego quanto os dois jogadores do Bahia, no meu modo de ver, foram bem expulsos, mas é claro que a arbitragem fica manchada. A atuação do árbitro fica manchada por conta de um pênalti que realmente, para mim, também não existiu. Mas falando da postura e já projetando para o dia 27, eu acho que uma mudança era necessária. E, para mim, essa mudança começou ontem, ainda pequenininha, mas na postura. O que eu vi foi um jogo fácil para o Flamengo. Eu também acho que venceria nos 90 minutos, sem as expulsões e sem o pênalti, Júlio, no 11 contra 11. Mas eu vi que até mesmo diante de um jogo fácil, o Flamengo não parou, mesmo errando na criatividade, o Flamengo não parava de tentar o gol, não parava de atacar, não se acomodou diante da facilidade que o jogo apresentou. Então, eu gostei dessa postura, eu acho que ela não estava acontecendo em outros jogos, né? E eu já acho que, projetando o dia 27, essa postura pode ser o início de uma retomada da confiança, que uma vitória a gente sabe que sempre traz. Então, se a gente tiver essa postura em outros jogos, independente dos jogadores que entrarem em campo, essa vontade de vencer, se a gente transformar isso em gols, com certeza o ambiente já muda bastante e já será um novo Flamengo para o dia 27. Eu realmente acredito muito no título da Libertadores, porque eu acredito que até lá algumas coisas vão acontecer de forma positiva. Uma delas é a questão da postura, que para mim já foi diferente ontem. Perfeito, cara, perfeito. Vocês traduziram muito bem em relação ao que foi o jogo. Eu sou um pouco crítico, cara. Eu sou um pouco chato cri-cri. Eu ainda me assusta um pouco o jeito que o Flamengo vem jogando. Claro, teve vários desfalques. Inclusive, o presidente Rodolfo Landim autorizou o Renato a poupar e preservar os jogadores. Isso agora é algo que é autorizado. Se não era algo oficial, né, declarado, agora é. O presidente do Flamengo autorizou o Renato a preservar e poupar os jogadores, já pensando na final da Libertadores. Ou seja, o Flamengo deixa bem claro que a tendência é o Flamengo tirar, obviamente, esses jogos para tentar tirar o melhor de entrosamento ou recondicionar e dar ritmo de jogo para os seus atletas, mas também preservando eles para a final da Liberta. Letícia, eu não sei se você viu essa situação do Flamengo nervoso em campo. O Flamengo não estava, como o próprio Bruno falou, mas eu achei um Flamengo bem... Como é que eu vou dizer? Um Flamengo não é desmotivado, até porque o público mostrou um pouco isso, só foram 8 mil pessoas, né? O torcedor sente o momento, que não é o dos melhores, né? Embora está, como você falou, há 15 dias de uma final de Libertadores, mas até pelo desempenho dentro de campo, né? O Flamengo é uma equipe muito irregular e, obviamente, tudo corroborou para que isso acontecesse, né? Um jogo uma quinta-feira, com muitos desfalques, muitos jogadores que não são os titulares, né? Essa situação de estar muito atrás hoje do líder do campeonato, mas o certo é que o Flamengo teve volta, por exemplo, do Thiago Maia e do Diego, e o Diego até sendo expulso, o Diego não fez mais um bom jogo, na minha opinião, estava muito mal, foi muito mal, até se envolveu no lance da penalidade, que foi marcada, mas para mim não houve, né? Mas o Diego, por incrível que pareça, quando o Flamengo teve a expulsão do Diego, o Flamengo se equilibrou no meio campo, porque o Flamengo estava desequilibrado. Com 3 jogadores, você não sabia quem era o primeiro homem, quem era o segundo, quem era o terceiro, né? E, novamente, o Renato fez algumas escolhas estranhas, esdrúxulas. Chegou a hora que o Michel era o lateral esquerdo do Flamengo. Enfim, eu não consegui ver um Flamengo no primeiro tempo bem, taticamente. Eu queria a tua opinião sobre essa situação, né? De que, por mais que o Flamengo tenha muitos desfalques, você não vê o Flamengo bem postado em campo. Pelo menos a minha opinião. Não sei se você tem essa mesma opinião, Letícia. Com certeza. E, assim, interessante, Júlio, imagino que você deve ter acompanhado a live ontem, porque foi o Marquinhos, né, que estava à frente. A gente comentou sobre tudo isso. Primeiramente, nós falamos aqui na bancada que o Bahia não seria um time totalmente retrancado e que o Flamengo teria espaços. Foi dito certo. O Flamengo teve espaço contra o Bahia durante toda a partida. Só que a criatividade estava muito fraca e o Flamengo novamente apostando
somente em cruzamentos, né? O Flamengo está virando o time do chuveirinho daqui a pouco. Não tem mais criatividades e tantas jogadas trabalhadas com a bola no chão. Outro fator que a gente falou muito também na partida de ontem e que aconteceu foi que começar com o Diego Ribas seria um erro enorme para o começo da partida, tanto que eu deixei claro na minha escalação, quando foi perguntado, acho que você também falou com a gente terça, né, se não me falha a memória, mas eu falei, reiterei ontem, não começaria com o Diego Ribas na partida. Ele tem todo o meu respeito, é um jogador que eu tenho um carinho enorme pelo Flamengo, é um cara que, inclusive, eu falei, se ele realmente está cedendo novamente a parte do salário, renova, ele é muito experiente, tem a sua importância no grupo, mas para começar esse titular para o Diego, infelizmente, não dá. Ele tem características, como a gente já citou, essa questão de não dar um passe de primeira e de carregar a bola desnecessariamente em vários momentos, prejudica todo o nosso meio de campo, porque se ele automaticamente perde essa dominada de bola e alguém rouba dele a bola, o nosso meio de campo fica muito espaçado, fica muito aberto e o time adversário tem se aproveitado. Não foi o caso do Bahia, porque o Bahia não soube aproveitar todos os lances, tanto que teve 2 jogadas no início do primeiro tempo, 8 minutos e 13 minutos que o Bahia chegou com mais perigo, e por incrível que pareça, nos 8 e nos 13 foram erros do Diego Ribas no meio de campo, na construção da jogada. Não começaria com ele, deixei bem claro isso. Para mim, a questão do desempenho do time, como você bem colocou, mais uma vez abaixo. Quem não assistiu o jogo e vê só o placar, vai pensar, poxa, o Flamengo venceu bem, então deve ter jogado bem, pode ter convencido, mas não me convenceu. A gente comemora a vitória, com certeza, mas analisando friamente com a razão, deixando um pouco a emoção do torcedor de lado, eu acho que o Flamengo não atuou, faltou criatividade, foi um futebol muito pobre, mais uma vez, infelizmente, e a gente tá ficando, assim, como torcedor, bem preocupado. E você vê a diretoria dizer que aquela escalação é ideal, que o Renato pode poupar bem quanto quiser, eu acho que é a mesma coisa de falar bem assim, esqueça o brasileiro, não estou nem aí para o que vai dar, foca só na Libertadores. Infelizmente, essa é a realidade que eu tenho visto. Brunão, e também é complicado. Eu também penso igual a Letícia, e a gente está falando muito sobre a final da Libertadores, sobre o Flamengo ter mudado e ter caído de rendimento. E ontem, na entrevista, o Bruno, eu quero a tua opinião sobre isso, o Renato ele fala sobre se tiver que fazer uma alteração tática para a final da Libertadores, ele irá fazer. Mas eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque eu acho que o Flamengo precisa de alterações e ajustes, né? Uma mudança numa final de Libertadores depende de como ela é vista. Pode ser bom, porque se ele fizer a alteração em que a maioria da torcida do Flamengo vê que hoje, por exemplo, o Everton Ribeiro é um jogador que não vem rendendo e o Michael não pode ser reserva desse time. Se ele estiver se referindo a isso, né, acho até justo, porque aí ele mostra para o elenco que conta com todo mundo e que não vai hesitar se tiver que mudar em prol do clube. O que me preocupa é que o Renato não é bom disso. Ele não é bom de tática. E mexer perto de uma final de Libertadores assusta o torcedor, justamente porque o torcedor não vai ter a confiança de que o Renato vai fazer algo correto, vai fazer a alteração correta. Por exemplo, se ele tirar o Everton Ribeiro e colocar o Michael, qual será o posicionamento do Michael? Qual será o posicionamento do Bruno Henrique? Então é isso que eu digo. O torcedor pode ficar preocupado, esperançoso. Qual vai ser o sentimento? Né? Que bom que pelo menos ele não se cega. Né? Se ele acha que tiver que fazer uma alteração e for em prol, a favor do Flamengo, e for uma melhoria, bacana. Mas qual será essa mudança? Será que vai ter uma melhoria? Porque o Renato não deixa o torcedor do Flamengo confortável. Eu não sei qual é a tua visão sobre isso, Bruno. Eu penso bem parecido com você, né? Porque realmente eu também acho que o Renato, taticamente, ele é muito abaixo do que se espera para o treinador do melhor time das Américas. Né? Realmente, a parte do vestiário, como ele é conhecido, mas isso não surte o efeito a longo prazo, né? Isso, para mim, surte efeito a curto prazo, né? No dia a dia, ali nos treinamentos, o ambiente, como ele falou ontem na coletiva, desculpa, o ambiente é bom e eu acredito que o ambiente seja bom, porque ele é muito bom nisso, realmente, o Renato não peca na questão do ambiente, ele é muito querido, tudo isso eu acredito. Na questão tática, cara, a gente fica refém do que passa na cabeça dele. Eu entendo que um treinador com esse nicho de jogadores, ele tem que saber variar, ele tem que saber modificar um jogo, modificar a forma de jogar. Às vezes o adversário entra de uma forma que te paralisa, que você não tem saída, ou seja, ele te dá aquele famoso nó tático, você não tem para onde correr. E aí entra a cabeça do técnico
de saber fazer as variações importantes para justamente quebrar essas linhas de marcação, porque às vezes elas vêm muito bem postadas. E todo mundo sabe como joga o Flamengo, e geralmente todo mundo joga do mesmo jeito contra o Flamengo. Atrás da linha da bola, esperando por uma bola, sai em velocidade, as linhas do Flamengo não são próximas, então é fácil de você botar um jogador para flutuar entre elas. Né? É por isso que eu disse no meu comentário inicial que eu gostei da postura. Isso mascara um pouco a questão tática do jogo, e é claro, a gente teve uma certa facilidade depois da expulsão. O Flamengo é superior ao Bahia, independente da fase. O Bahia estava tendo uma fase nesses últimos jogos melhor do que a do Flamengo, a fase, o ambiente, mas o Flamengo, muito superior com um jogador a mais, acabou fazendo os gols ali de forma natural. Isso mascara um pouquinho a parte tática. O que acontece, Júlia, é que assim, eu entendo a sua preocupação da Letícia, é a minha preocupação também, imagino que para a galera do chat é a mesma, só que a gente tem que procurar tentar entender o que está passando na cabeça do Renato, por mais difícil que seja, porque será ele o treinador na final da Libertadores. A gente fica muito apreensivo por conta dessa situação, mas, ao mesmo tempo, só nos resta acreditar que ele enxergou uma luz no fim do túnel, que dá para variar. No meu entender, se você coloca o Michael para jogar, e o Kennedy, é bom que se diga, entrou bem no jogo ontem, é uma pena que tenha saído machucado, me parece que está recuperando o futebol que a gente sabe que ele tem, isso realmente leva um certo tempo. Alguns mais rápido, alguns mais devagar, e o Kennedy entrou bem no jogo ontem. Eu vejo o Michael jogando com o Everton Ribeiro, eu até acho possível, ou com o Arrascaeta, desde que o Bruno Henrique seja um pouco mais, jogue um pouco mais por dentro. Então você pode abrir um de um lado, enfim, o Renato tem que saber quebrar a cabeça dele para isso, saber criar variações por conta do jogo do Palmeiras. Pode ser que encaixe de cara, e tomara que encaixe, ok, mas se não encaixar, é o Renato, o cara, e vai ser ele no dia 27, que vai ter que quebrar a cabeça para sair dessas linhas de marcação. O Abel não é um cara burro, a gente sabe como joga o Palmeiras do mesmo jeito que eles sabem como joga o Flamengo, mas eu tenho certeza que o Abel também está trabalhando para saber modificar o jogo caso o Flamengo esteja tendo uma melhor sorte desde o início, ou uma marcação mais encaixada. Só nos resta acreditar e esperar, meus amigos. Não tem muito o que a gente fazer, mas é claro que preocupado a gente fica, porque até agora a gente não viu a evolução tática no Flamengo. A gente só viu o Flamengo descendo a ladeira taticamente. Essa é a grande verdade. Vamos aguardar e torcer.